O Burrinho de Maria, Gunhild Selling, editora antroposófica. O burrinho mais preguiçoso de toda a cidade de Nazaré. Em Nazaré, na Terra Santa, vivia muito tempo atrás um burrinho. Ele era completamente diferente de todos os outros burrinhos da cidade. Era tão preguiçoso, desgrenhado e sujo quanto os outros eram esforçados e limpos. Em compensação, tinha um belo modo de caminhar e andava sempre de cabeça erguida. De vez em quando, todos os burrinhos carregados de lenha marchavam em longa fila do bosque situado antes da cidade para dentro de Nazaré. Todos trotavam zelosos de seu dever. Chegavam até a competir uns com os outros para ver qual deles conseguia carregar mais lenha para seu dono. Bem no fim dessa fila, o burrinho preguiçoso vinha o mais devagar que podia, e sempre que havia jeito, tratava-se de livrar-se de alguns galhos que ele levava. Às vezes procurava ultrapassar os companheiros, empurrando-os, pois não gostava de ser o último. Mas os outros nunca o deixavam passar, dando coices e dizendo: "Ponha-se no seu lugar, o burrinho preguiçoso." Ao entardecer, todos os animais chegavam de volta ao estábulo e eram penteados com raspadeiras e escovados até o pelo ficar brilhante como seda. Embora o burrinho preguiçoso pertencesse ao homem mais rico de Nazaré, ficava justamente aos cuidados do pior, do mais infame dos criados. Este jamais o penteava com a raspadeira e, por isso, o burrinho andava sempre desgrenhado e sujo. Mas o que o aborrecia, os seus companheiros, é que, apesar disso, ele mantinha orgulhoso a cabeça erguida. E diziam então: "Você não tem um pingo de vergonha? Esticar o pescoço e pavonear-se por aí, sujo desse jeito?" E o mais velho e sábio dos burros disse: "Isso não se faz. Ninguém com a sua aparência pode se sentir orgulhoso." Mas o burrinho preguiçoso não se importava, não. "Eu ainda vou mostrar a eles", ele pensava. É verdade que ele não sabia bem o que iria mostrar-lhes, só que seria algo maravilhosamente belo e fora do comum. As pessoas da cidadezinha caçoavam muitas vezes do burrinho preguiçoso. "Qualquer dia vai morrer de fome", diziam, "pois vai ter preguiça até de comer." Até seu dono de vez em quando suspirava: "Que aparência horrorosa! Vamos, Simão, passe-lhe a raspadeira direito." "Sim, senhor", respondia o arrieiro. Mas, assim que o patrão sumia de vista, pendurava a escova no prego e se deitava na grama. Desse modo, às vezes o burrinho ficava escovado só pela metade. Era então que as pessoas e os animais caçoavam dele mais ainda. "Esperem só", pensava o burrinho, "eu ainda mostro a vocês." Porém, nada dizia. De tempos em tempos, Simão tinha de ir buscar água no poço da cidade. Ele não gostava disso, nem um pouco, por achar que era tarefa de mulher. Mas tinha de obedecer quando o patrão ordenava. Jogava então no lombo do burrinho 2 odres de água, e lá iam eles. Se o criado achava que a marcha do animal estava lenta demais, estimulava-o com sua vara. Isso, porém, acontecia raramente, pois próprio Simão era preguiçoso e quase nunca tinha pressa. De manhã cedo, havia sempre muito movimento em volta do poço, porque todas as mulheres iam buscar água em grandes cântaros de barro. Enchiam-nos até a boca com a água fresca e cristalina e os levavam para casa no alto da cabeça. As mulheres eram hábeis, nenhuma delas perdia uma só gota preciosa da água e nenhuma deixava o cântaro cair. Frequentemente sentavam-se um pouquinho à beira do poço e ficavam conversando antes de voltar para casa, mas nunca se demoravam, pois queriam estar de volta ainda na hora mais fresca da manhã. Certo dia,
Simão e seu burrinho depararam-se com uma jovem chamada Maria. Ela ia voltando para casa com seu cântaro de água. Vendo, o burrinho exclamou: "Que burrinho mais lindo! É uma pena que esteja tão sujo." Ela parou um instante e afagou o animal atrás da orelha. Que delícia era aquilo! Ele não se lembrava de ter jamais recebido um carinho. E na volta para casa, pensou tanto em Maria que nem percebeu o quanto Simão esbravejava e batia nele e o empurrava. A partir desse dia, o burrinho preguiçoso frequentemente se encontrava com Maria no mesmo horário junto ao poço, e todas as vezes ela dizia uma palavra gentil para o animal e lhe fazia um carinho. Quando depois o burrinho ia trotando para casa, seu passo era ainda mais orgulhoso e ele erguia a cabeça mais ainda do que costumava. Todos os seus companheiros ralhavam com ele por causa disso e diziam: "Que será que há com ele, hein? Cada dia que passa, mais convencido ele fica e continua preguiçoso. Que horror!" O burrinho, porém, nem lhes dava a honra de uma resposta e pensava consigo mesmo: "Ah, se eles soubessem!" Desde então, todas as manhãs, o burrinho arrebitava as orelhas para saber se o patrão mandava Simão ao poço. Se o arrieiro vinha com os odres, ele ficava tão contente que não podia parar quieto enquanto os odres eram amarrados. E depois corria tão depressa, morro acima e morro abaixo, em direção ao poço, que Simão, espantado, mal conseguia acompanhá-lo. Caso Maria não estivesse lá, o burrinho achava que ela se havia atrasado. Então, assim que Simão começava a prender nele os odres cheios de água, ele corcoveava para atrapalhar o criado a não voltar logo para casa. E ainda empacava e se deixava espancar e empurrar, até que Maria aparecesse, ele fizesse um agrado, ele dissesse algumas palavras carinhosas. Só então é que ele ia embora, trotando, e erguia bem o alto da cabeça. "Ele está completamente doido", disse Simão aos outros arrieiros, quando chegavam em casa. Certo dia, o burrinho pisou numa lasca afiada de pedra. A cada passo sentia dores horríveis e por isso mancava. "Ele teve seu castigo", disseram os outros burros, "e foi bem feito. Vamos ver se continua a andar todo posudo." Na manhã seguinte, Maria reparou que alguma coisa havia acontecido e perguntou: Que é, burrinho? Que é que tem na pata?" "Ele se feriu?" "Acho que não", respondeu Simão, que nem sequer notara o burrinho mancando. "É uma vergonha não socorrer o pobre animal", disse Maria aborrecida. "Ele não tem nada", retrucou Simão. "Só é preguiçoso, além de mau." "Posso olhar a pata um instante?" pediu Maria. E pediu a pata para o burrinho. "Cuidado, ele dá coice", preveniu Simão. "É perigoso tocar em seu casco." "Eu consigo", disse Maria. Com a maior boa vontade, o burrinho ergueu a pata e ficou bem quieto. Maria logo encontrou a afiada lasca e a puxou para fora. "Pronto, o caso está resolvido. Agora você pode voltar a trotar aprumado e elegante", disse Maria. Quando o burrinho chegou em casa, seus companheiros ficaram com raiva de ver que ele podia andar de novo como costumava. Disseram-lhe os piores desaforos, mas o burrinho preguiçoso nem se importou. "Se eles soubessem", pensou. "Ah, se eles soubessem."